Olá a todos, bem-vindos a mais um videocast do 2CX. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Tomás, sou da área de produtos da 2CX e é um prazer ter vocês aqui de novo com a gente em mais esse videocast. Para quem ainda não segue a 2CX nas redes sociais, segue lá, 2cx.oficial, clica no sininho aqui do YouTube, que é para vocês receberem as atualizações dos novos videocasts. E não curtam ainda o vídeo, assistam até o final. Se gostar, deixa o like pra gente, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto que está bastante em pauta hoje em dia, que é qualidade no atendimento. Quem é que não gosta de ser bem atendido? Liga numa central de atendimento, fica naquela enrolação. Aqui agora a gente crachá na mesa. Falar de consumidor para consumidor. Então, a gente liga lá, você quer ter um problema resolvido, às vezes a gente fica horas no telefone e não consegue ser atendido, 1, 2, 3 tentativas, a ligação cai, ninguém consegue resolver. Por que isso acontece? E cada vez mais as empresas estão tentando encontrar uma forma de encantar o cliente. Então, a gente está vendo várias ações do que chamam, né, de CX, Customer Experience, que é para trazer essa satisfação no atendimento para nós consumidores. No tema de hoje, a gente tem aqui 2 convidados que vão arrasar para trazer mais conteúdo para a gente sobre esse tema. Um deles é o nosso parceiro, que é o Bruno Frois. Oi, Bruno. Olá, Fernanda. Tudo bom? Tudo bem. O Bruno é um parceiro, ele é um colaborador do 2CX, nós somos parça lá na empresa. E eu vou ler aqui o currículo dele, porque eles têm tantas coisas que eu prefiro ler para não perder nenhum detalhe. O Bruno possui ampla experiência em gestão de grandes operações, de diversos segmentos de atendimento ao cliente. Fascinado em inovação para proporcionar uma melhor experiência ao cliente, atuou na implantação de diversos projetos de jornada digital e hoje é responsável pelo time de relacionamento da 2CX. Pode se apresentar, Bruno. Isso. Obrigado, Fê. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Me sinto muito honrado em poder participar com vocês e espero contribuir nesse tema que é tão importante, que é qualidade no atendimento. Exatamente. E uma coisa importante também, não vamos deixar de fora. O Bruno, além de fazer tudo isso, e além de ser o gestor dessa área fantástica, que são da equipe de CX, da 2CX, de CS da 2CX, desculpa, gente. O Bruno, ele também adora pescar. Ele Sim. consegue arranjar tempo para pescar. E, ele pediu para não falar, mas eu vou falar, maratonar séries Netflix. Exatamente. É isso mesmo? Isso mesmo. Qual é a última? A última que eu tô assistindo, Ponto Cego. Ponto Cego. É Eu assisti uma série mas... investigativa. Ah, que chiquérrimo. Tô assistindo uma, mas depois a gente fala. Tá bom. E o nosso outro convidado, que vai trazer também bastante conteúdo, é o Luiz Santos. E ele é um parceiro nosso, lá da Meirelles. Tudo bom, Luiz? Olá, Fernanda. Tudo bem? Sim. Uma boa tarde, um bom dia. Não sei que horas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Chiquérrimo. Que sorriso lindo você tem, viu, Luiz? Obrigado pela bondade. Vou ler também o currículo dele para não deixar faltar nada. Luiz é um profissional com mais de 20 anos de experiência em gestão operacional e de projetos. Atualmente, é responsável pelo gerenciamento de CSC, Centro de Serviços Compartilhados, que engloba áreas de projetos, processos, planejamento digital, produtividade, BI e MIS, e CS, que é o Customer Success. Igual o Bruno. Uhum. Graduado em administração e ênfase em processos gerenciais, graduado em desenvolvimento humano e coaching, graduado em gestão de RH, MBA em liderança e coaching, pós-graduado em gestão de processos, pós-graduado em gestão de projetos, e eu fiquei sabendo agora que ele é um excelente violonista, tá certo, Luiz? Adoro. Nos momentos de lazer, com a família e os amigos, nada melhor do que uma boa música. É verdade, você tá certíssimo. Você trouxe o violão para tocar pra gente? Tá nice. Ah, tá aqui pertinho. Fica para uma próxima, tá bom? A gente não esquece, não. Excelente. Show, Luiz. Como a gente estava falando, então, gente, o tema é qualidade no atendimento. Vamos começar, então, com essa pauta com nossos convidados aqui, trazendo o primeiro tema. A qualidade no atendimento, ela está diretamente relacionada com a satisfação do cliente. Quando os clientes recebem um atendimento eficiente, amigável e útil, eles se sentem valorizados e satisfeitos. Luiz, vou começar com você, tudo bem?
Como Tudo que a bem. qualidade no atendimento afeta diretamente a satisfação do cliente? É muito importante essa pergunta, porque a qualidade ela está atrelada, alinhada com os objetivos estratégicos de uma empresa, para que essa empresa ela possa escalar seus produtos e serviços e ter uma reputação digna de alcançar novos clientes. Quando você tem um processo de qualidade que ele não atende aquilo que é satisfação para o cliente, isso pode vir a gerar uma experiência ruim. Essa experiência ruim, em algumas pesquisas, nós temos informações que podemos chegar a ter 50% dos nossos consumidores migrando para a concorrência. Em outras pesquisas, nós temos informações que dizem que 80% de clientes que têm uma experiência ruim mais de uma vez também migram para a concorrência. Ou seja, quando a empresa ela tem clareza do que é qualidade e do que é satisfação para o cliente, ela atrela esses dois pilares no planejamento estratégico. Porque qualidade não é simplesmente padronizar um atendimento para que o cliente ele possa passar de uma forma única pela sua esteira, que ele entende como uma esteira de trabalho. Quando nós falamos sobre satisfação, é muito importante nós perguntarmos para o cliente o que é satisfação. Entendermos com aquele cliente como é o seu modelo de percepção daquilo que ele recebe. Como, por exemplo, o que ele compra depois que ele adquire um produto, como que ele gosta de ser atendido, de que canais de atendimento ele melhor se sente percebido, atendido e tratado. Porque quando nós entendemos isso, nós estamos falando que a busca pela qualidade ela é influenciada por uma série de fatores que vão desde a utilização de diversos canais de atendimento até a organização de processos, de tecnologia. Em outras palavras, eu gosto muito de refletir que, às vezes, as perguntas elas são as respostas. Nós não podemos ter a resposta certa fazendo a pergunta errada. Errado. E essa pergunta que orienta qualidade e satisfação, ela está intimamente conectada com um conceito que vem lá de Peter Drucker nos anos 50, 60, que é o Jobs to be Done. Qual é o trabalho a ser feito? Ou seja, que padrão de qualidade, que padrão de satisfação que nós daremos para a nossa busca de trabalho que vai fazer com que aquele cliente ele se torne, inclusive, um advogado da marca. Alguém que vai defender aquela prestação de serviço, alguém que vai recomendar aquilo que você faz, da forma que você faz, para pessoas que muitas vezes estão em busca da sua solução, mas ainda não tiveram contato contigo. Então, esse alinhamento da qualidade com a satisfação, elas afetam totalmente a cadeia de negócios. É muito importante nós considerarmos que essa é uma pergunta que ela está falando diretamente sobre o customer centric, que é como que nós colocamos o cliente no centro da nossa jornada de valor, entendendo o que é valor para o cliente, que muitas vezes ele não vai pagar por balde de suor, ele não vai pagar por querer ter um atendimento multicanalizado e ele vai querer pagar por aquilo que ele entende que é um valor. Quando a empresa ela consegue calibrar essas duas variáveis, ela consegue verdadeiramente entender que o cliente muitas vezes ele pode até não saber o que ele quer, mas ele identifica quando ele vê e ele paga até mais para poder ter mais daquilo que resolve o problema dele. Perfeito. Sim. E aproveitando até uma coisa que ele falou, Bruno, o que você podia trazer para a gente, assim, as empresas que investem nesse objetivo de qualidade de atendimento, o que você acredita que isso gera de custo? Devolve de custo para ela mesma? Elas investem um valor e tem o que de custo? Perdão, elas investem um custo e tem o que de valor de volta? Ao contrário. Hoje, nós estamos cada vez mais num mercado extremamente competitivo. Né? Então, quando o cliente ele tem uma experiência de atendimento com uma determinada marca, primeiro que, para ele acionar, geralmente ele tem algum tipo de problema, algum tipo de necessidade. Então, a expectativa dele é que aquilo seja resolvido de uma maneira muito simples, de uma maneira muito prática e uma maneira muito objetiva. Sim. Né? E aí, o que acontece? Geralmente, quando as empresas
tem esse tipo de interação, às vezes ela se preocupa muito com processos, em ter tudo documentado, ou ela se preocupa em ter um script a ser seguido, e aí com isso acaba deixando muitas vezes esse atendimento robotizado. Sim. Né? E aí, mesmo não sendo um robô. Exato. Né, que é importante Exato. falar. E aí o que acontece? Quando ele faz esse investimento nessa parte de qualidade, o que acontece? Ele acaba fidelizando este cliente. Que esse é o maior valor agregado que ele pode gerar para o atendimento. Sim. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você vai lá e você precisa adquirir um bem, e esse bem, você precisa de um financiamento, por exemplo, de uma determinada financeira. Você vai lá, compra, financia em 2 ou 3 anos. Com isso, durante essa jornada de tempo, você vai ter algumas interações. E aí, o que vai acontecer? Essas interações que vão definir se este cliente ele vai voltar contigo ou não. Porque ele pode, por exemplo, ter tido algum problema de atraso de boleto, ou precisar de uma segunda via, ou ele precisa atualizar o cadastro, e aí ele vai precisar, através disso, de ter interações com essa marca, com essa empresa. Só que o que acontece? Se ele tiver uma interação ruim, Fê, certamente a memória que este cliente terá da marca vai ser um fator decisivo se ele voltará a ser cliente ou não. Então, a qualidade no atendimento é algo primordial neste mundo tão competitivo que nós estamos. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o principal investimento que as empresas têm que fazer na área de atendimento é com o objetivo de fidelizar esses clientes, para que assim, todo este investimento que é feito nesta cadeia de jornada, na experiência do cliente, seja retribuído através de permanência deste cliente na base, mesmo depois que ele já adquiriu seus produtos e consumiu o trabalho, ou o produto, ou o serviço que ele tenha contratado com essa marca. Sim. É bastante importante, né, que a gente está vendo aqui. E até um dado, Luiz, agora eu vou voltar um pouquinho com você também, até para comentar o que o Bruno colocou aqui. Quando você traz para a gente essa informação de, cara, 50% dos clientes, é um número expressivo, né? Assim, metade do que eu tenho de cliente pode ir para um concorrente porque não se sentiu bem atendido. Como é que você vê isso também, o Luiz, por gentileza? É uma mudança estratégica bastante impactante para o nosso tempo. Academicamente falando, nós saímos de uma jornada em que as empresas eram orientadas para produto. E agora, depois de muito tempo, as empresas entenderam que elas não podem pegar a empresa e da empresa criar um produto que vai atender um cliente. E sim fazer o contrário, que é olhar para o cliente, entender qual é o problema ou do cliente e no cliente, para que a empresa possa se reorganizar. Isso é tão importante que nos anos 50 foi lançado um livro chamado A Miopia do Marketing, que tratava exatamente sobre isso. Muitas empresas eram orientadas da empresa para o cliente e não do cliente para a empresa. E isso muda tudo. Por que muda tudo? Porque vamos pensar aqui, por exemplo, no exemplo da Nike. Nos anos 80, existia uma regra nos uniformes dos jogadores que os tênis tinham que ser da cor do uniforme. Então, o Jordan, por exemplo, ele usava um uniforme branco, o tênis que tinha que ser branco. Porém, quando ele ainda era um universitário, olha que interessante, a mãe dele entrou no processo de negociação com a Nike, e naquela época as mães negociavam e não os pais, e ela negociou que na marca do tênis deveria não somente ter a participação do Jordan enquanto alguém que ajudava a construir o produto, mas ela também queria um percentual de ganho da venda do tênis e não só patrocinar aquele atleta. O que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo uma disruptura cognitiva total. Não se existia aquilo nos anos 80 e aquilo influenciou todo mundo dos esportes. O tênis foi influenciado, o basquete foi influenciado, o handball foi influenciado, inúmeros esportes foram influenciados. Por quê? Porque começou-se a perceber que tem dois Cs
que sempre fizeram parte da relação da experiência do cliente, mas academicamente eles nem eram contemplados, que era o C de cliente e o C de colaborador. É muito recente quando nós começamos a falar que esses dois Cs fazem parte da estrutura da empresa. E o Bruno trouxe algo muito importante que eu poderia chamar de memória residual negativa, que é a experiência negativa que um cliente coleciona quando ele passa por algo que muitas vezes não é benéfico. Na visão dele, ele acaba não gerando uma recompra. Quando a gente volta nesse exemplo do Jordan que eu estou passando, olha que interessante. Quando ele começa a utilizar um tênis em que ele pede para que no tênis tenha mais cores vermelhas, que era totalmente contraintuitivo para a época, a Nike paga uma multa de $5.000 para que ele pudesse usar aquele tênis. Por jogo, E a né? Nike paga, exatamente, Era e ela jogo. paga aquela multa por jogo para poder usar aquele tênis. Só que aquilo moveu uma geração, porque existia um cliente que ele queria se ver com tênis diferentes. Nos anos 80, você não usava um tênis para sair à noite. Nos anos 80 era contraintuitivo um homem à noite estar de tênis, ele estava de sapato. Quando nós olhamos para hoje, como é que as pessoas querem? Elas querem ter os seus próprios estilos. Elas querem se vestir de um jeito que elas possam ser identificadas, respeitadas. Elas querem comprar um serviço que pode até dar algum tipo de problema, mas que quando ela tiver algum problema, que alguém olhe para ela como um ser humano. E aí eu posso até trazer algumas palavras do Carl Jung para essa conversa, que tem tudo a ver com a centralidade do cliente, que é quando o Carl Jung ele diz assim, conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. A psicologia estava falando disso, o mundo dos negócios está falando disso, e a empresa que não entender que o negócio dela precisa passar por resolver problemas de clientes, gerar oportunidades e criar modelos de atendimento que possam fazer com que aquele cliente se sinta valorizado, essas empresas estão fadadas a deixar de existir nos próximos 10 anos. Ah, perfeito. E aí, até trazendo também, até para a gente chegar na segunda sessão do tema que a gente está falando, como que fica a empresa, agora tendo a empresa como os prestadores de serviços das marcas, né? Que é o investimento em treinamento, o investimento em ferramentas que possam olhar para tudo isso que você está trazendo, Luiz, e o Bruno também. E assim, eu tenho um operador lá na ponta. Como que eu consigo trazer todo esse conteúdo para esse operador, para ele conseguir transmitir tudo isso para o cliente final? E não perder o cliente e cativar, manter a satisfação do cara. Falar assim, cara, eu entendo a sua necessidade, ou entendo o seu problema, e estou aqui realmente realmente querendo resolver, não só um speech, né? Não só lá, não, deixa o cara falar lá e beleza. Não, cara, eu estou envolvido e quero realmente resolver. E aí, Bruno, até para a gente entrar nessa pauta, como que as empresas elas poderiam otimizar todo esse fluxo do atendimento, do entendimento da necessidade ou do problema do cliente para resolver e garantir a satisfação dele? Tá. Porque assim, quando nós falamos da preocupação que a empresa ela precisa ter, existe uma camada ali muito forte de capacitação do time. Sim. Né? Que são as pessoas que elas vão ser treinadas e desenvolvidas e capacitadas para poder fazer esse atendimento. Uhum. Eu acho que a primeira visão que precisa ser passada para essas pessoas, né, para esses colaboradores que vão fazer esse atendimento, ele precisa ter qual que é a identidade da marca, né? Sim. Por quê? Quando nós falamos de qualidade de atendimento, significa que o cliente, ele, independente de qual seja o canal que ele se comunicar com aquela marca, ele precisa ter a mesma comunicação, ele precisa ter a mesma informação. Uhum. E querendo ou não, quando nós falamos de grandes operações, por exemplo, de contact centers, eles é um canal de comunicação que necessariamente não existe um vínculo com a empresa. Então, ter essa capacitação, aonde é transferido, aonde é comunicado, quais são os valores, quais são os princípios, o que a marca valoriza, isso é muito importante ser feito nesse momento de capacitação. Uhum. Logo depois, por exemplo, hoje existem diversas ferramentas que a gente pode colocar, até mesmo de apoio,
como um FAQ, que pode ficar ali de fácil acesso, onde no próprio CRM a gente consegue colocar alguns insights, dependendo da jornada que ele for trilhando no atendimento, ali pode ter lembretes, exatamente, que são mecanismos que podem apoiar para que esse colaborador ele consiga oferecer uma melhor jornada de atendimento. E aí, com isso, tendo isso, são pequenos marcos que são flegados ou fixados, né, no atendimento dele, que faz com que ele consiga ter esse padronização de atendimento. Então, eu acho que isso que é bem interessante para que ele tenha esse padrão e ele consiga ter essa qualidade desse atendimento independente do canal que ele faça. Perfeito. E aí, Luiz, a gente entende que tudo que o Bruno e vocês, né, tudo que vocês estão trazendo aqui, isso, infelizmente e felizmente, isso acaba gerando um custo para os fornecedores, os prestadores de serviço, para os contact centers, vamos falar assim. Isso traz um custo e não tem como fugir disso. Como é que você vê esse investimento? As empresas, os contact centers, hoje em dia, eles estão olhando para isso e falam assim, cara, vou tirar o escorpião do bolso e vou investir nessa parte de... Deixa eu capacitar melhor quem está ali na ponta, deixa eu ver no mercado que ferramentas que tem para ajudar na análise do que está acontecendo na ponta, para eu formar um ciclo de eu escuto o que o operador está falando, como ele está tratando o meu cliente, qual a necessidade ou o problema do meu cliente, para eu poder capacitar o operador e tudo de novo. Vamos ver se isso está funcionando. As empresas, elas estão investindo nisso? Fê, essa pergunta ela é muito importante, porque quando nós analisamos o aspecto da capacitação, é muito importante que nós tragamos para essa conversa alguns princípios. O primeiro princípio que eu gostaria de trazer é que o nível de qualidade do treinamento, ele determina o raio de alcance do resultado. Ou seja, baixo investimento em treinamento é o mesmo que dizer baixo investimento em comunicação, treinamento, engajamento e capacidade de delegação ou utilização de multisserviços. Logo, você atrofia a empresa, você emburrece a empresa. Quando a gente para observar esses princípios, nós vamos chegar a uma conclusão de que tem um conceito que hoje é muito discutido, que é o conceito da gestão, que se nós pararmos para refletir, nós falamos de gestão nos últimos 20 anos. Mas antes dos últimos 20 anos, nós falávamos de chefia. E nós falávamos sobre o aspecto de comando e controle. Então, como que a gente qualificava os treinamentos? A gente qualificava os treinamentos pela capacidade de obediência, não pela capacidade de absorção de conteúdo, de comportamentos adequados, de capacidade, de perfil adequado para aquela tarefa, de crenças e de toda uma mobilização necessária para que aquele profissional pudesse ser a melhor solução naquele posto de atendimento. Então, a gente tem uma situação interessante para discutirmos, que é assim, quando formos falar sobre treinamento, esse não é um aspecto que nós vamos discutir de ordem tática. Ele não é discutido de ordem operacional. É muito importante que ele seja discutido de ordem estratégica. Ou seja, parte daquilo que é o ganho da empresa anualizado, não sei se 1%, 2%, 3%, não sei quantos por cento que cada empresa vai trabalhar, precisa ser colocado lá no planejamento estratégico, alinhado com o orçamento, para que a empresa ela consiga pensar o seguinte, onde nós queremos chegar? Se a nossa jornada ela passa por pessoas, por processos e por tecnologia, o investimento em tecnologia é importante, mas ele não resolve o problema de pessoas. E como é que a gente resolve o problema de pessoas? Com excelente RH. Então, antes de falarmos de treinamento, é muito importante que a empresa feche a porta escancarada do turnover. Que no Brasil hoje nós falamos de empresas que têm turnover de 12%, 14% nas áreas operacionais e de 6% e 7% nas áreas táticas e mais ou menos 3% nas áreas estratégicas. Quando você compara isso com países como o Canadá, a gente está muito fora da curva.
Então, por que a gente está muito fora da curva? Porque a gente recruta e seleciona, muitas vezes, dissociado com planejamento estratégico. A gente, muitas vezes, está recrutando e selecionando com base na necessidade vigente. Um especialista em Power BI não é um cientista de dados. Não. São coisas completamente diferentes. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, a área de gente e gestão, ou RH, ou people, não sei que outros nomes o mercado está dando para essa área de formação de pessoas, é muito importante que ela participe da concepção estratégica. E aí, na participação da concepção estratégica, nós vamos alinhar esse recrutamento e seleção, e junto do alinhamento do recrutamento e seleção, nós também vamos observar a relevância do ambiente de trabalho. Porque o ambiente ele é soberano. A Associação de Psicologia Americana, ela publicou um artigo em que ela comunica que 40% daquilo que vai ser comportamento humano depende da orientação do ambiente. Então, como eu vou fazer para ter um excelente treinamento se na hora que a pessoa sai do treinamento o ambiente não acolhe? É como uma pessoa que faz terapia e quando ela sai do ambiente terapêutico, ela volta para uma casa disfuncional. O que vai prevalecer sobre aquela pessoa? Então, nós não estamos falando apenas de salas de aula com instrutor reproduzindo conteúdo. É muito importante que nós olhemos o todo. E ao olhar o todo, ainda cabe uma outra variável, que é a variável de como as empresas se organizam. Eu já prestei serviços, já trabalhei com empresas que ela tem muitos sistemas. É um sistema para trabalhar parcelamento, é um sistema para emitir segunda via de contas, é um sistema para poder gerar boleto, é um sistema para poder pegar o histórico do cliente, é um sistema para poder fazer serviços para o cliente. Aí você pega um pobre de um operador, que muitas vezes vai ganhar um salário mínimo, dá 5 sistemas para ele que ele nunca viu na vida dele, um treinamento de 45 dias e depois reclama que a nota de qualidade está ruim. Aí eu te pergunto, estamos olhando para a experiência do cliente final? Certo, isso virou pauta nos últimos anos. Mas quem é que está olhando para como o colaborador ele vai ser recrutado, selecionado, preparado dentro de um onboarding com um ambiente adequado, para que ele, assim, consiga ter um treinamento que seja um treinamento que possa permitir tanto que ele aprenda com o conteúdo da empresa, mas também que ele busque conhecimento, que é o conceito de salas de aulas invertidas. Afinal de contas, nós estamos falando de uma geração muito mais disruptiva do que foi a minha geração. E nesse contexto como um todo, quais são as plataformas que esse colaborador vai trabalhar? Porque quando você começa a dar 3, 4 sistemas para o colaborador, metade dos sistemas estão em inglês, a outra metade estão em português. Dependendo do desenvolvedor, tem coisas lá no português de Portugal, no inglês canadense e no inglês britânico. E esse pobre desse operador, ele vem de uma escola pública, como eu vim 20 anos atrás. Então, quando você pega toda essa complexidade, você não vai resolver isso somente com horas aula. Não. E a empresa que ela não entender que sucesso do cliente passa pelo sucesso do colaborador, isso quem está dizendo não sou eu, é a psicologia positiva do Martin Seligman e do Mihaly Csikszentmihalyi. A empresa que não entender que as pessoas estão no centro e ocupam papéis, que neste caso nós estamos olhando para o papel do cliente, esta empresa ela vai ter muita dificuldade de conciliar a visão financeira. E não precisa sair cara essa conta como um todo, desde que ela seja planejada desde o início, e não que ela seja construída como quem monta um Frankenstein do meio para frente. O que é do meio para frente? É você tem uma estrutura de sistemas disfuncionais, você não tem um ambiente que respeita todo o desenvolvimento humano, você não tem um RH que entende de perfil comportamental, não entende de personalidade, não entende de onboarding, e deixar com que todo o resultado disso seja apenas um comportamento de um colaborador na frente do cliente. Quando você entende essa mecanicidade, você tem condições de diminuir os custos disso. Principalmente quando você humaniza a relação colaborador-cliente. E não é versus cliente, é colaborador e cliente, porque em alguns momentos o colaborador ele é o cliente daquela marca. Perfeito. Sim. E até... Eu quero contribuir. Vai lá, Bruno. O que... Acho que tem um fator ainda que amplia a dificuldade disso que o Luiz trouxe pra gente, que assim...
é muito necessário que as empresas realizem esse tipo de investimento. Por quê? Primeiro, que o mercado ele é muito vivo, ele está muito dinâmico. Então, o comportamento do nosso cliente de 10 anos atrás é diferente de hoje. Então, por exemplo, se eu falar que há 10 anos atrás, o perfil de um cliente de 18 anos, de 40 e de 60, ele era muito parecido porque ele era... o canal com que ele se comunicava era a voz. Hoje é completamente diferente, porque o nosso cliente ele é totalmente conectado. E aí, por ele ser conectado e ter mudado esta forma de... esse perfil desse cliente, ou seja, a forma com que você vai falar com um cliente de 18 anos é completamente do que você vai falar de 60. Porque até as interações que ele tem com a tecnologia, com os canais, tanto de voz quanto de texto, são completamente diferentes. Sim. Então, isso faz com que amplie a complexidade e se torna que cada vez mais as empresas precisam investir nessa parte de qualidade. Sim. Porque se não fizer este investimento, como o Luiz falou, certamente ela vai ficar para trás e vai ficar fora do mercado. Porque quando esses clientes terem esse tipo de interações negativas, vai fazer que, consequentemente, ele passe para um concorrente. Então, além de tudo isso que ele falou, assim, essa parte de mudança do comportamento do consumidor, do cliente, também ele ainda é uma variável que tem mudado com muita frequência, que tem que ser colocado e constantemente nós precisamos estar sensíveis nessa central de atendimento. Sim. E eu imagino... Excelente. Uma parte também que deve ser o custo para reverter um cliente insatisfeito, como você mesmo comentou, para ele não debandar para um concorrente. Sim. Eu não sei, tá, gente? Se tem estratégias de reversão desse cliente. Cara, é um cliente que saiu insatisfeito dessa ligação ou desse atendimento. Como é revertido isso? Existem técnicas, existem ferramentas? Como que isso acontece? Nesse sentido, Fê, eu prefiro ir para o simples. Sabe por quê? Primeiro, o que seria o simples? Desculpa, Bruno. Esse cliente, ele já teve uma experiência ruim. Tá. Então, você imagina, quando ele tem um contato com o atendimento, então você imagina, ele teve um problema e ele ligou numa central, teve que passar pela URA, teve que ter toda essa jornada de... E aí, quando ele chega e ele é atendido, o atendente, ele ainda tem um trabalho robotizado, ou seja, que ele segue um script, isso amplia absurdamente essa experiência ruim. Então, o que eu digo que é algo simples? Primeiro, um atendimento humanizado, onde esse colaborador, esse operador, ele tenha a preocupação com o cliente. Que ele se coloque no lugar dele de entender quais são as dores, porque como o Luiz trouxe como exemplo, nós também somos clientes, nós também somos consumidores. Então, se colocar no lugar do outro, quando receber essa reclamação, esse ponto de dor, eu acho que faz muito mais diferença do que qualquer tipo de ferramenta. Hoje existem, sim, no mercado, mecanismos, a gente consegue colocar, por exemplo, ter um apoio de IA para fazer, por exemplo, speech analytics, que a gente consegue mapear e saber facilmente quando o cliente ele está pelo tom de voz, se ele está atritado, pelas palavras que ele diz. Ou seja, principalmente para grandes operações, a gente consegue ter uma forma de mapear isso. Mas, quando eu digo o simples, eu estou dizendo assim, o fato de a gente se preocupar com aquele outro ser humano que está do outro lado da linha e propor soluções assertivas, eu acho que faz toda a diferença para que ele consiga reverter aquela situação. Por quê? Obviamente que quando você compra um produto ou adquire um serviço, você tem a expectativa de não ter problema. Sim. Certo? Só que, quando você tem, o que vai gerar a memória
é como a empresa ou esta marca vai se comportar diante deste problema. Então, eu acho que o problema em si, ele se torna secundário. Agora, se quando ele for atendido, a pessoa se colocar no lugar, dele, né? Se preocupar e propor soluções que sejam rápidas de uma maneira empática, isso pode reverter completamente a experiência ruim que ele teve com aquela marca até aquele momento. Que bacana. Luiz, você quer complementar? O Bruno ele foi muito feliz na resposta dele. E talvez o que eu possa complementar, já que ele trouxe um pouco desse olhar da tecnologia, seria um pouco do aspecto humano que nós podemos ter quando lidamos com situações em que vamos reverter e que do outro lado nós podemos ter uma pessoa indignada. Eu gostaria de trazer à memória sobre esse assunto algo que, se as empresas não estão fazendo, seria importante que elas pudessem praticar, que seriam as técnicas de rapport. Técnicas de conexão, sintonia com o outro. Rapport é uma palavra francesa que ela foi utilizada vastamente nos cursos de desenvolvimento humano, em que ele tem como significado ter um estado de abertura, de conexão com o outro, em que ambos se percebem iguais, eles se percebem validados. É como se nós disséssemos: o cliente não vai receber algo de mim que ele mesmo não faria com ele. É um estado de abertura, um estado de curiosidade, um estado de empatia. A capacidade da gente de negar o próprio ego para ouvir o que o outro tem a dizer. Quando isso é treinado para o time, treinado para as pessoas, elas vão utilizar inclusive um vocabulário diferenciado. Por exemplo, o cliente diz que ele está indignado porque a fatura dele deveria vir R$ 39,90 e veio por R$ 79,90, R$ 30 a mais, quase o dobro. Muitas vezes a pessoa que está atendendo aquele cliente diz assim: senhor, veja bem, senhor, o senhor está certo nesse ponto, mas... E as palavras, elas são âncoras de significado. Quando você treina as pessoas na utilização das palavras, as pessoas vão utilizar com mais cuidado o mas, porque o mas nega tudo que você falou antes. Elas vão utilizar com mais cuidado a palavra difícil, ao invés da palavra desafiador. Elas vão tomar um pouco mais de cuidado em não potencializar o negativo muitas vezes e resgatar a essência do que de fato precisa ser resolvido naquele momento de interação. Eu já trabalhei com treinamentos algumas vezes e uma dica que eu sempre passo para as pessoas quando elas estão lidando com situações em que muitas vezes o cliente ele já foi mal atendido, ele não teve o produto, ele não está satisfeito com aquela solução, que é uma técnica chamada RED. É um acrônico que quer dizer R-E-D, em que o R quer dizer resposta direta. O que é isso? O cliente está perguntando: você concorda que essa conta veio maior do que a minha média? A resposta é sim ou não. Quando o colaborador, aquela pessoa que está à frente, começa a contar uma história e começa a dizer: mas vamos pensar assim, vamos pensar assado, mas teve isso, mas teve aquilo, você já cortou a conexão. Então, diante de uma pergunta objetiva, responda aquilo que está sendo perguntado. A segunda letrinha do RED, que é o E, ele é o exemplo. É quando você diz assim: olha, a conta veio mais alta, sim ou não? A pessoa que está atendendo diz assim: veio mais alta. Veja, porque você pediu um serviço XPTO, esse serviço ele veio com a cobrança parcial do valor da data tal até a data tal, e ela veio acrescida do valor da sua conta, dando esse total. Ou seja, ele exemplifica aquilo. E o D é quando ele vai dar uma demonstração de propósito, de importância. Então, por que você pediu esse serviço que resolve essa e essa situação para você? Veio uma cobrança pró-rata que faz com que sua conta esteja mais alta. Ou seja, eu estou respondendo à necessidade que o cliente está me apresentando dentro de uma cadência que tem uma sequência lógica em que ele não tem aquela percepção de que estão tentando me enganar, de que estão tentando ter algum êxito na minha fraqueza, de que eles não se importam comigo. E isso vale tanto para cliente quanto vale para colaborador.
Recentemente eu recebi um feedback de uma empresa que ela estava passando por um processo de recuperação jurídica em que os colaboradores estavam aflitos se receberiam ou não um determinado valor que eles tinham direito. Quando eles entraram em contato com o RH, sabe o que o RH fez? Colocou um chatbot para responder aos colaboradores. Aí o chatbot não sabia dar as explicações adequadas para algumas perguntas. Então os colaboradores começaram a entrar na justiça para Nossa. processar a empresa porque as respostas do chatbot não só não eram eficientes e eficazes, elas não respondiam de uma forma adequada e não respondiam o que tinha que ser respondido, Uhum. e ele protelava e ganhava tempo e procrastinava, e aquilo gerou uma indignação em todo um grupo de uma empresa de mais de 1.000 funcionários. Aí eu fiquei me perguntando, se tivessem colocado alguém com um treinamento orientado para um pouco de rapport, uma escuta ativa, uma resposta direta, com exemplos, com propósito, dizer a verdade, será que aquele colaborador teria entrado na justiça? Não estou dizendo que o colaborador não tem o direito de entrar na justiça e buscar o que é devido. Eu concordo que ambos precisam buscar a melhor solução. Só que será que aquele ser humano ele tinha sido tratado como ele gostaria de ser tratado? E o Bruno ele trouxe algo muito poderoso na resposta dele, que ele falou assim, gente, às vezes a gente precisa fazer o simples. O cliente está perguntando se é devido, se ele tem direito. É muito importante que a gente consiga nos conectarmos na realidade dele. É como se nós mudássemos a nossa posição de percepção da realidade e pensássemos como aquela pessoa que está passando por aquela situação está passando. Quando nós começamos a fazer esse jogo de mudança de posições, em que eu saio totalmente da minha cadeira de fornecedor, entro na cadeira de cliente e percebo como ele está se sentindo com aquilo que está acontecendo com ele, talvez eu consiga fortalecer o meu negócio, porque ele está me dando um feedback que pouquíssimos clientes em outras condições me dariam. Talvez é um grande momento da minha virada de chave. Então, dentro das técnicas de reversão de situações negativas, eu gosto muito de pensar em tecnologia como meio. Agora, eu gosto de pensar na questão, no aspecto humano, como a essência que faz com que aquele ser humano, ele não só perceba que aquela situação ela foi contornada de uma forma que seja ganha-ganha, ou da melhor forma possível, mas que ele em nenhum momento se sentiu desvalorizado, Sim. que é a causa de, muitas vezes, uma ruptura nas relações. Então, eu penso que isso precisa ser e pode ser treinado nas companhias a baixíssimo custo. Sim. E aí, assim, pra gente, né, a gente como um todo, eu e quem está assistindo a gente agora também, como que a gente consegue medir isso na operação? Que eu imagino que, como vocês mesmos trouxeram, tem operações pequenas e tem grandes operações, 1.000, 4, 5, 10 mil pessoas do outro lado, para atender consumidores, clientes consumidores. Como que uma empresa faria para conseguir, por exemplo, como eu faço a gestão desses, vou colocar 1.000, desses 1.000 colaboradores, 1.000 operadores que estão lá tratando, lidando diretamente com o meu cliente final? Tem uma célula, tem uma equipe, como é que isso funciona? Tem muita gente, e até para contextualizar, tem muita gente que está assistindo a gente que está por dentro, que é do mercado de contact center, conhece como isso funciona, mas tem um público que talvez não saiba. E até vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, minha família também me assiste, e ela não faz a menor ideia de como isso funciona. Então, assim, como que é, e qual seria a forma mais eficiente de eu conseguir escutar, né? Não sei exatamente qual é, mas como eu conseguiria ouvir o que o operador está falando para o meu cliente final, para eu conseguir fazer ajustes quando necessário e poder melhorar essa experiência, que é corroborando com o que vocês trouxeram aqui. Assim, quando a gente fala de aferir a parte da qualidade, existem algumas ferramentas, alguns mecanismos, né? O básico é a parte da monitoria de qualidade, onde tem a escuta Mas é uma pessoa ouvindo pessoa? Então, tem um fato. Ah, tá bom, então, desculpa. tem um que é uma pessoa ouvindo uma pessoa, faz a pontuação, dá o feedback. Só que existem outros meios. Por exemplo, tem a parte onde o próprio cliente pode avaliar no término daquela chamada, onde pode ser realizada ali uma pesquisa de satisfação, um NPS. Como também existem, quando nós falamos de grandes operações,
Eu já cuidei de grandes operações e eu já tive alguns indicadores que me apoiavam nesse tipo de coisa. Por exemplo, tinha um indicador que era a quantidade de resolução na primeira chamada. Ou seja, então eu consigo saber se o meu atendimento é um atendimento de qualidade, sendo que um cliente, ele entra em contato na minha central de atendimento, ele é atendido e nos próximos 30 dias ele não tem nenhuma rechamada. Ou seja, isso significa que naquele primeiro contato ele conseguiu ter a resposta que ele precisava. Então, esse é um indicador. Ok. Outra questão é a rechamada, que foi o que eu usei para complementar este. Ou seja, existem muitas vezes que a pessoa ela liga na central de atendimento, ela tem aquele atendimento, recebe uma determinada orientação, só que essa orientação não foi suficiente para resolver o problema. Então, ele tem que ligar de novo. E esse tipo de situação, ele gera desgaste. Então, também tem esse fator. Ou seja, você calcular a quantidade de interações que você consegue ter dentro da central de atendimento, isso é um indicador que você consegue mensurar a qualidade. Um outro fator, por exemplo, o próprio TMA. Sim. Que é o tempo médio de atendimento. Ou seja, essa ligação, esse contato, ele está se estendendo muito? Ele está claro? É uma forma, né? O custo dessa operação, né? O custo de telefonia, são indicadores que vocês também conseguem mensurar se você está tendo uma boa qualidade. Ponto dessa questão de indicador, hoje nós temos, que foi um dos itens que eu disse aqui, que é o Speech Analytics, Sim. que é a parte onde a gente coloca a inteligência artificial, que apoia onde a máquina, ela faz essa escuta dessas chamadas e ela consegue fazer todo o mapeamento, toda essa parte de rastreio, aonde conseguimos identificar o nível de satisfação, o resultado, se pelo tom de voz, pela percepção e captura da percepção do cliente, se o cliente está satisfeito, se ele está agradecido. Então, hoje, nessas operações, respondendo a sua pergunta, eu trabalharia tanto com a parte dos indicadores, que parte desses eu compartilhei aqui com vocês, e também com essa parte do Speech Analytics, que aí você consegue, de fato, ter um mapeamento amplo. E aí, quando a gente fala de Speech Analytics, aí existem algumas camadas que acabam sendo até muito mais profundas, né? Tem a parte do Machine Learning, que vai fazendo toda a parte de mapeamento, identificação. Tem a parte do Deep Learning, que aí sim, aonde você faz você desce uma camada mais profunda de entendimento daquele cliente, e aí sim, através desses dados, você consegue, de uma maneira muito mais estratégica, poder tomar ações que sejam mais assertivas para a sua central de atendimento. Perfeito. Luiz, com você. Sorrisão. O Bruno, ele complementou de uma forma que eu gostei muito. Até que depois mas eu gostaria que ele puxando pudesse complementar um pouco. Quem vai puxar o meu? É que como a gente tem um... não, você já tem a gentileza de poder brilhantar aqui, porque 2 homens falando sozinhos não vai ter a mesma graça. Então, tem toda a beleza, a graça que você já traz pra gente. E o Bruno, ele trouxe uma questão interessante das tecnologias, em que ele falou sobre o Speech Analytics, ele falou sobre o Machine Learning, sobre o Deep Learning, que são tecnologias que agregam muito para o negócio somatizada com indicadores. E eu não penso diferente dele, porque a gente vem de um berço de sucesso do cliente, de experiência do cliente, então eu concordo muito, eu estou em rapport com ele, digamos assim, com o que ele está falando, porque tem muito a ver com o berço que eu acabo vivenciando. Talvez a pergunta que esteja por trás da pergunta seria assim: como gerenciar o que não medimos? Sim. Porque na sua pergunta você traz algo muito importante. Temos aqui operações de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 4.000 pessoas. Como é que a gente assegura que nós estamos conseguindo ter um mínimo de padrão de atendimento que possa verdadeiramente entregar para os nossos clientes aquilo que foi pensado estrategicamente? E essa é uma jornada complexa. Por que ela é complexa? Nós estamos falando de dilemas geracionais. Então, nós antigamente tínhamos a geração X e a geração Y, em que essas gerações elas possuíam algumas questões que eram diferentes entre si, mas em sua maioria elas eram mais mapeáveis.
Hoje nós falamos de outras gerações, para quem nasceu nos últimos 20 anos, para quem nasceu nos últimos 15 anos, que trazem aspectos de já terem nascido com uma evolução tecnológica, que a forma de nós olharmos para ela já não é mais tão previsível. A forma de ensino já não é mais a mesma, a forma de engajamento já não é mais a mesma. Nós já não falamos mais apenas de motivação extrínseca, que para quem tem aí 30, 40 anos estava acostumado com a dor ou prazer, ou o famoso porrete e cenoura, ou seja, aquelas ações para grandes grupos em que quem bater a meta ganha tanto, quem não bater a meta vai ser penalizado com X, se você alcançar um indicador tal, você vai ganhar nananã. Essas coisas não funcionam com essa geração mais recente. Nós estamos falando de uma geração que está buscando uma motivação muito mais intrínseca. É uma geração que fala de propósito, que fala de jornada, que fala de criar sua melhor versão, a versão beta de si mesmo. É uma geração que troca dinheiro por qualidade de vida, ainda que não tenha condições de ter qualidade de vida sem dinheiro. Existem conflitos aí nessa relação. Agora, você imagina essa relação com 4 mil pessoas. Nós estávamos falando de um povo que viveu um mundo VUCA, um mundo volátil, que depois passou para o mundo Bunny, que ele era instável e ansioso. Agora a gente está no mundo Tuna, que tem um pouco dos dois. E nesse conceito todo, você tem 4 mil pessoas para garantir que essas 4 mil estão dentro de um padrão de qualidade. Sim. Então, quando o Bruno ele traz essa riqueza que ele trouxe do Speech Analytics, é por quê? Porque a gente vai ter uma plataforma que ela vai capturar em real time aquelas chamadas, vai criar ali indicadores de respostas de clientes, dependendo da qualidade do speech, da entonação de voz, dependendo da qualidade da inteligência artificial que está ali dentro, vai saber se aquele cliente é um cliente que eu vou ter que mandar para uma ilha diferenciada de atendimento, por exemplo, um cliente pré-Anatel ou um cliente pré-nota de investigação processual, se for da área médica, um cliente pré-NIP, ou na área financeira, um cliente que pode gerar algum tipo de problema nas áreas financeiras junto do Banco Central. Você vai ter um Speech Analytics conseguindo fazer alguns filtros, mas é suficiente? Esses filtros vão me trazer uma quantidade de dados que vão me levar para uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela vai me levar para pessoas. Então, quando nós falamos sobre gerenciar 4 mil, 5 mil pessoas, larga escala, e garantir que os processos estão sendo seguidos, ter ferramentas como o Speech Analytics ajuda. Agora, ter uma mentalidade de entendimento de que estamos falando com uma geração gamificada contribui muito. Por exemplo, como esses colaboradores gostariam de ser reconhecidos? Alguns querem dinheiro, mas outros preferem uma moeda que eles podem trocar por um bem, que esse bem os identifica com uma tribo. Outros vão querer ter uma camisa para que eles possam estar juntos naquele tipo de conjunto de pessoas. Quando você começa a ter o dado que diz, olha, temos esse grupo aqui que é um grupo excelente, como é que eu reconheço um grupo excelente nos dias atuais? Só dinheiro não resolve a conta. Só folga não resolve a conta. Só produtozinhos para pegar numa bandeja de talk-take ou algum tipo de sistema e serviço também não resolve a conta. Funcionava 10 anos atrás. Eu tô com 40 anos, falava que eu ia poder pegar um lanche a mais, eu ia ter um benefício a mais, era maravilhoso. Mas hoje não funciona assim. Não. Então, na hora que eu estiver falando de gamificação, talvez eu vou ter que falar para esse colaborador que cada atendimento que ele faz com sucesso, ele está ganhando uma determinada pontuação, que ele pode ter um reconhecimento, só que até o cuidado com o reconhecimento nós precisamos ter. Tem colaboradores que não querem ser expostos como gente que brilha na frente de todo mundo. Tem colaboradores que eles querem ser reconhecidos por aquilo que eles entregam, mas não querem exposição. Outros não entregam nada e querem ser reconhecidos o tempo todo. E nós estamos falando de operações de 4 mil pessoas. Então, como que a gente gerencia isso? Sim, é importante termos ferramentas como Speech Analytics, ferramentas de gamificação, monitorias avançadas de qualidade, aplicação de metodologia Six Sigma, para que nós tenhamos pesquisas que analisem graus de variabilidade, que entendam a diferença de acurácia e precisão para assertividade e tendência, que consigam separar o que são dados ordinários do que são dados discretos, que consigam entender os comportamentos de tribo. Todo call center trabalha com um conceito chamado quartil e outros trabalham com quadrante. Normalmente, quando você tem pessoas que ficam abaixo no ranking, você diz que aquela pessoa está nos quartis mais baixos, quarto quartil, quinto quartil, que seja. A empresa não pode simplesmente demitir pessoas que não estão aderentes a processos. Isso custa caro.
E se ela não tiver ferramentas que ajudem nos processos de motivação extrínseca, motivação intrínseca, aumento da jornada de permanência desse colaborador, em que ele perceba valor naquilo, propósito naquilo que ele está fazendo, ele queira contribuir para aquela corporação e a corporação entenda que ele é um talento e ela também investe nele, ou seja, se não houver uma condição dele poder ser visto, ser lembrado e respeitado na condição que ele busca, esse call center ele vai morrer por causa do turnover, vai morrer por causa do absenteísmo. Ele vai morrer porque não adianta entregar indicadores de clientes e ele não ter saúde financeira para ele poder gerenciar tudo isso. Então, o Bruno ele citou, e talvez ele até possa complementar um pouco mais sobre as ferramentas, mas trazer o machine learning é muito importante porque você vai ganhar muito tempo para tomadas de decisão. O deep learning também, porque ele vai trazer alguns filtros que vai te permitir ter uma visão mais panorâmica da coisa. E aí, nessas visões mais panorâmicas, pode ser que seja possível revisitar a estratégia. Agora, se nada disso for feito, sabendo que no final das contas vai ser tomada uma decisão que envolve pessoas, e pessoas elas acabam trazendo consigo custos que envolvem os custos diretos de cada colaborador, mas também envolvem os custos indiretos, se esse olhar não for pensado tanto com números quanto com letras, quando eu falo de números eu estou falando de custos e receita, e letras eu estou falando de cuidado com pessoas e investimento em valores, objetivos e propósitos, essa conta ela não vai fechar. Então, dentre as principais visões, eu diria que sim, é preciso ter tecnologia, é preciso ter processos e tomar cuidado que muitas vezes tecnologia não resolve o problema de processos, e colocar uma lupa muito grande em quem é o colaborador da sua empresa para que ele consiga assegurar uma jornada satisfatória do cliente dentro de toda a cadeia de prestação de serviços. Perfeito, perfeito. Gente, tá muito gostoso essa conversa. Tô vendo que a gente tem enredo aqui para mais uns 2, 3, 20 videocasts, porque falar de cliente e falar de atendimento, da satisfação, de empatia, que é uma coisa que foi trazida bastante aqui, dá assunto. E a gente está vendo que as empresas estão preocupadas com isso. Então, para vocês que estão aí do outro lado, que não conhecem, não estão nesse dia a dia, sim, gente, as empresas estão preocupadas com a gente como consumidor, em como eu atendo melhor, como eu atendo e entendo a necessidade e como é que vocês não abandonam a nossa marca. Sim, as empresas estão preocupadas, mas não esqueçam que na ponta tem uma pessoa, muitas vezes tem uma pessoa que, como a gente, às vezes acorda de mau humor, às vezes passa por problemas para ir até o trabalho e poder atender você, eu e eles aqui como consumidores também. Por isso tem as ferramentas, que foi o que o Bruno e o Luiz trouxeram para a gente, que são as ferramentas de IA, inteligência artificial, machine learning, deep learning, speech analytics, tudo isso vem para ajudar as empresas, as marcas a atender você, eu, nós todos, de uma forma melhor, todos os dias. E a palavra de ordem agora é o encantamento do cliente, tá? Então, agora sim, eu vou agradecer muito a presença de você, Bruno, obrigada. Agradecer a presença do Luiz, obrigada, Luiz, também, por ajudar a gente aqui. E vou me despedir de vocês com uma dorzinha no coração. Estamos assim hoje porque agora é junho, festa junina. Espero que vocês aproveitem bastante essa data, que eu amo de paixão. Quem ainda não segue a gente nas redes sociais, segue lá, 2CX Oficial. Clica no sininho, se inscreve no nosso canal. E agora, eu sei que você gostou, deixa um like. Beijo e até a próxima.